Olá, boa tarde. Falando um pouco aqui sobre o que está acontecendo no nosso Brasil, concernente aí a Covid que tem acontecido, que está acontecendo. Nós vemos aí a CPI a todo vapor. Por que tem a CPI? A CPI tem porque houve falhas, houve negligências, né, por parte do governo federal, alguns governos estaduais cometeram irregularidades, senão a CPI não seria nem instaurada. Aí fica esse joga para lá, joga para cá, cada um tentando se livrar, né, das acusações, principalmente o nosso presidente, conhecido como negacionista, né, que ele é o maior responsável, né, por talvez boa parte do que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque eu falo assim, por quê que ele é o maior responsável? Por causa que se você acompanhar outros países que teve êxito nos casos de morte, de infecção, você vai perceber que isso aí ocorreu devido a decretos que veio da esfera federal. E aqui no Brasil, como assim, nós temos um presidente que sempre agiu contra, né, aquilo que era determinado pela OMS, aquilo que era determinado pelos cientistas, os órgãos de saúde. Então, por causa desse negacionismo dele, foi aonde que se houve o decreto para os governadores tomarem decisões, porque as decisões que o governo federal queria adotar era totalmente contrária àquilo que o mundo inteiro adotou, ou quase que o mundo inteiro. E nós vemos resultados excelentes, né? Até países aí que conseguiram zerar o caso de morte sem mesmo antes da vacina, através dos decretos presidenciais. Então, e o Brasil houve um negacionismo. E aí o que acontece? Acontece hoje tem uma CPI instaurada para avaliar o comportamento, para julgar o comportamento do presidente, e não só do presidente, também foi estendido a governadores, que por próprio presidente, né, quis também jogar os governadores dentro do mesmo pacote, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que cada um vai responder pelos seus crimes. E o que eu queria também falar aqui, que vem acontecendo agora nesses últimos dias, nós temos o ministro Paulo Guedes e temos o presidente Jair Messias Bolsonaro, continua com as suas falácias, com as suas narrativas, né, contra a China, contra o mercado chinês, e com isso ele cria-se na população uma negação contra a China, como se o Brasil não dependesse da China. Como que se está tentando jogar a nação brasileira contra os governantes chineses. E isso daí é uma pura burrice. É uma pura burrice. Por quê? Porque eles têm o que nós precisamos. Eles têm o que nós almejamos tanto, que são as vacinas, né? Os insumos que usam-se nos hospitais, eles são chineses. Aí fala assim, mas a China produziu o vírus, a China hoje enriquece com isso, vende vacina, vende respiradores, vende etc e tais de insumos, e ela enriquece com isso. Beleza. Hoje a situação, hoje não é momento de avaliar se o vírus veio da China, se não veio, se foi laboratorial, se foi uma guerra, que nem o presidente está citando aí, biológica, que seja uma guerra biológica, mas nós temos os hospitais, as UTIs lotadas, 3, 4 mil pessoas morrendo quase todo dia, e o tratamento dessas pessoas depende da China. O tratamento dessas pessoas depende dos insumos chineses. E aí veja bem a mentalidade desse povo negacionista, que quer seguir a ideia do presidente. Nós sabemos que em parte ele é um bom governador, mas em outra parte ele estraga. Então muitas vezes o Supremo precisa calar a boca dele. Só que o povo supremo não consegue calar. Aí nós vemos, né, a população brasileira querendo se levantar contra a China. E aí o que acontece se a China parar de enviar as vacinas?
Se parar de enviar os insumos para o Brasil, criar uma guerra aí financeira, uma guerra diplomática, e fecha-se todo aquilo que o Brasil mais precisa hoje, que são os insumos, que são, para dar seguimento nas vacinas. Eles ficam querendo apoiar, a vacina de outros laboratórios, sem ser do Butantan, que é a Coronavac, mas nós sabemos que mais de 80% da vacina aplicada até hoje são do Butantan, são da Coronavac. Então, querendo ou não querendo, nós dependemos da vacina chinesa. Sim, vacina chinesa. Por quê? Porque se eu for parar de comprar vacina porque veio da onde surgiu o vírus, então o que eu vou fazer com a nossa população? Deixar morrer nos leitos sem socorro. Igual aconteceu com o kit intubação, onde o governo, nessa negação de investir em medicamento, de investir para prevenir, várias pessoas morreram por falta desse insumo, por falta de medicação, por falta do kit intubação. E hoje também as vacinas, nós vemos também dentro do mesmo contexto. Se tivesse comprado a vacina lá atrás, hoje não estaria essa quantidade de morte, nós já teria controlado já boa parte aí dessa pandemia. Então, se a China criou ou não criou o vírus, não vem ao caso, vem que nós precisamos da vacina, precisamos do insumo e precisamos também responsabilizar aquele que era para estar correndo atrás disso lá no mês de agosto, quando o governador de São Paulo começou a negociar com a China e o governador federal tentou de toda forma barrar. Até alguns ministros da saúde tentou, mas foi barrado porque disse que era chinês, a vacina do Dória, a vacina de não sei o que. E hoje nós temos aí mais de 400 mil mortes. Como não responsabilizar uma pessoa que é responsável por essas coisas? Aí vai jogar em cima dos governadores, porque o governador não é responsável pelas compras da vacina. Até tentado, mas foi barrado pelo Ministério da Saúde com interferência do nosso presidente da República. Então, se veio da China ou não veio, nós precisamos da vacina da China. Depois, futuramente, quando acabar a pandemia, que a ONU tenta criar uma comissão e que julgue a China, se for culpada, se não for culpada, e que as pessoas responsáveis por essas quantidades de morte que o Brasil tem hoje, que seja punida. E a CPI, eu acredito que daí vai sair sim algum resultado, porque são vidas e vidas perdidas todo dia e Deus sabe, Deus está vendo. Deus há de pesar a mão sobre aqueles que negligenciaram, sobre aqueles que era para estar lutando para salvar a vida, só contribuíram para aumentar cada vez mais a quantidade de mortes. Então vou ficando por aqui, que já fui longo demais, e espero ter colocado a minha visão sobre o que está acontecendo no mundo atual.